Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Feliz Natal a todos. Nós estamos agora na oitava de Natal, né? Que a igreja ainda continua com as suas comemorações do Natal durante 8 dias, do dia 25 até o dia 1º de janeiro, com várias festividades, né? Rememorando vários momentos aí e alguns santos, né? Pessoas que serviram e ainda servem no reino celestial a Deus, né? E aqui estava devendo, não consegui fazer antes do dia do Natal, mas fazer essa pequena catequese aqui a respeito da árvore de Natal. Como que surgiu essa tradição da árvore de Natal? É lógico que em vários países depois, e até chegar nos nossos tempos aqui, vão se fazendo algumas modificações conforme a cultura, né? E implementações, por exemplo, as luzinhas de Natal, né? Agora a gente tem eletricidade, tem essas tecnologias, né? Então isso já é uma coisa atual, né? Antigamente eram outras coisas que eram depostas aí junto à árvore de Natal. Assim como em cada região aí tem algum enfeite diferente, às vezes fazendo referência ao que se tem em cada região, em cada país, cada continente, tá bom? Isso aí é o de menos. O importante é que, de alguma forma, todos esses símbolos que a gente reúne na árvore de Natal e ao redor, que nos remetam a Nosso Senhor Jesus Cristo e ao que Ele veio nos trazer, que é a sua graça, a sua misericórdia e a salvação nossa para a vida eterna, né? É isso que todo símbolo tem que ter, assim como os próprios santos que a igreja lembra e coloca como exemplo para nós. Se os santos não servirem de luzeiros para o luzeiro maior que Cristo, então eles não são santos, né? Se os santos não fazem parte para nos conduzir até Cristo, que é o verdadeiro caminho, eles não são santos, né? Então, os santos da igreja, eles são simplesmente santos exatamente por isso, porque eles se submeteram à vontade de Deus e eles nos levam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos envia o Espírito Santo e, consequentemente, também nos levam a Deus Pai Todo-Poderoso. Agora vamos falar aqui da árvore de Natal, beleza? Aqui a gente tem um desenho aqui da árvore de Natal. Essa tradição surgiu com São Bonifácio, onde na Grande Germânia ali, né? Ele era uma pessoa, vou colocar aqui a fotinha, tira aqui a árvore de Natal, vem, São Bonifácio. Ele era da onde era a região da Inglaterra, né? Era bem diferente aí, antigamente não existia esses nomes de países igual a gente vê lá, a França, Inglaterra, Alemanha, entre outros ali daquelas regiões, como a gente conhece hoje, tinham outras nomeações ali. Germânia, como era conhecido, pegava um grande espaço ali entre a Inglaterra, tem tanto a Bretanha como a Inglaterra saxã, uma mistura de povos ali e de tribos. Sim, nessas regiões existiam tribos de culturas diferentes, mas eram tribos, né? Aqui a gente vai lembrando que São Bonifácio, o nome verdadeiro dele é Winfrido, nome diferente, né? Conforme a cultura dele. Ele era anglo-saxão, mais ou menos da onde que é a Inglaterra hoje, né? Nasceu em Crediton, no condado de Devon, no sudeste da Inglaterra. Então a gente só pegar o mapa do Brasil, a gente vê onde que é o sudeste, que é onde que é a região onde que nós ficamos aqui, pelo menos eu, né? Sou da cidade de Mauá, São Paulo, do estado de São Paulo. Então, vê a Inglaterra, onde que é o sudeste, dá para se achar mais ou menos ali. E ver as algumas mudanças ali que houve de nomenclatura e geografia ali também dessa região. Ele é filho de uma família abastada, então quer dizer, tinha recursos financeiros, e foi contra a vontade do pai. Quando era muito jovem, escolheu a vida monástica, né? Então ele quis viver na igreja, como um monge. Estudou teologia nos mosteiros beneditinos de Adescancastre, nome difícil, hein? Perto de Exeter, e de Nurslin,
entre Winchester e Southampton. Esses nomes já são mais conhecidos, especialmente para quem assiste futebol inglês, né? Tendo por mestre neste último o abade Wimbert, e acabou tornando-se professor no mosteiro. Foi ordenado padre aos 30 anos e escreveu a primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Então, nessas épocas, foi a igreja, durante muito tempo na Idade Média, que ela foi criando gramáticas e traduções de uma linguagem para outra. Os monges da Igreja Católica, durante muito tempo na Idade Média, fizeram todo esse esforço de traduções, de interpretações, para tentar, vamos dizer assim, o que a Torre de Babel desconstruiu, né? Várias línguas aconteceram ali, surgiram na Torre de Babel, porque o humano queria se tornar Deus, e Deus permitiu que ocorresse o desentendimento entre os seres humanos, e cada um foi criando uma língua, e as pessoas começaram a ficar incomunicáveis, porque cada um entendia de uma forma a mesma coisa, e era difícil essa comunicação. A igreja, na Idade Média, ela fazia o contrário, ela tentava unir esse entendimento para que as pessoas unir os símbolos, o que significavam as coisas, e transformar em forma de palavras, traduzir, no caso, entre uma cultura e outra, o que eram as coisas, para que voltasse a se ter um pouco de entendimento ao menos, né? Ele foi enviado pelo Papa da época, em 716 d.C., como missionário na Frísia, para ajudar São Willibrordo na conversão dos frísios, habitantes locais que falavam um idioma semelhante ao anglo-saxão, com que ele pregava. Mas os seus esforços redundaram em nada a partir do momento em que se declarou uma guerra entre Carlos Martel, prefeito do Palácio do Reino dos Francos, onde que é mais hoje a França, né? E Redebaldo I, no caso, era o regente dos frísios. Então ele retornou para o mosteiro de Nursling. Seu segundo deslocamento ao continente europeu iniciou-se em 718. Foi a Roma onde conheceu o Papa Gregório II, a fim de demonstrar sua submissão à diocese de Roma. O Papa lhe deu o nome de Bonifácio, tradução literal de Winfrido, seria a tradução do nome de Winfrido. E foi enviado à Germânia, onde não poderia se falar que é a Alemanha, porque a Germânia contava uma imensidade ali de países onde que a gente tem vários países. Por exemplo, a minha família, sabendo mais ou menos a história, é de uma região onde que hoje é a Romênia, mas era contado como Germânia, né? Como povos germânicos alemães. Então, para ver como que era a confusão, né? Mas se entendendo as tribos como germânicos, né? São várias tribos ou culturas semelhantes. Mesmo hoje a gente tendo essas divisões de países, né? Com missão de evangelizar, ele foi enviado para lá. E reorganizar a igreja nessa região ainda bárbara. Tinha muitos povos bárbaros, que não pagãos, bárbaros mesmo, bem violentos, que não conheciam ainda o Evangelho de Cristo, né? Ao longo dos 5 anos seguintes, Bonifácio viajou por todos os territórios que modernamente fazem parte dos estados alemães de Hessen. Hessen, por exemplo, hoje, se eu não me engano, é ali França, né? É na França. Turíngia e ainda pela região neerlandesa da Frísia. Bispado como marco histórico. Vou falar um pouquinho do São Bonifácio para depois a gente chegar na parte da árvore de Natal, tá? 30 de novembro de 722 foi feito bispo de todos os territórios da Germânia, que ele trouxera para as mãos da igreja. Um acontecimento chave da sua vida ocorreu em 723, quando derrubou o carvalho sagrado dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Fritzlar, no norte de Hesse, e construiu uma pequena capela no local, onde hoje se ergue a Catedral de Fritzlar, e onde se viria estabelecer a primeira sede do Bispado da Alemanha, ao norte do antigo Limes romano, junto do povoado fortificado
de Buraburgo, numa montanha próxima da cidade, junto ao rio Eder. Este acontecimento é considerado como o início formal da cristianização da Germânia. Então, a cristianização da Germânia praticamente foi começar a ocorrer de fato em 723 depois de Cristo, para ver como que é demorado todo esse processo. Quantas gerações se passaram após o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, o envio dos apóstolos para todos os cantos do mundo. Olha, 723, né? A igreja, o tanto que a igreja foi percorrendo foi, lógico, pela ação do Espírito Santo, não pela força humana apenas. Lógico que nós temos sim os nossos pequenos méritos, nossa força de vontade, mas sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, né? Como que é demorado as coisas, né? Às vezes uma coisa que nós estamos empreendendo agora é para ter fruto, às vezes, numa outra geração, e não exatamente agora, né? Tudo no tempo de Deus, quando a gente se coloca nele, né? E em 732 ele deslocou-se de novo para Roma, para comunicar ao Papa os eventos ocorridos desde o último encontro. E aí já era Gregório III, já era outro Papa, conferiu-lhe o palio como sinal de investidura no arcebispado, tendo autoridade sobre toda a Germânia. Bonifácio partiu de novo para a Alemanha e batizou centenas de saxões. Aqui há um povo, diversas tribos ali de povos pagãos. Agora vamos para a história ali da árvore de Natal, né? O que acontece? Vamos mudar aqui a imagem. Tá, acertar. Diminuir um pouquinho aqui a mim, para melhorar a imagem. Beleza. Ao contrário do que a gente vê aí nos filmes da Marvel, né? O Thor não era tão legal não, né? Pelo menos a ideia das pessoas que criaram esse Deus Thor, né? Não era tão bacana não. Então, para se ter algum benefício que eles pediam aí aos deuses, como em diversas outras culturas, eles faziam sacrifícios e eram sacrifícios humanos. Então, São Bonifácio ele sabia que a data pouco antes do Natal ia haver um sacrifício nesse local que era considerado sagrado para esse povo, nesse Carvalho do Trovão, era um local de sacrifícios humanos mesmo. Era separado para isso, era um lugar sagrado para os pagãos da época, dessa região. E ele sabia, São Bonifácio sabia que ia acontecer um sacrifício lá, para pedirem alguma coisa daquela região lá, para Thor, no caso. E motivado por uma das pessoas que trabalhavam com ele, algum dos padres, diáconos ali, ele foi a este local para enfrentar ali, no caso ali, os que seriam xamãs, sacerdotes ali desse culto, e o pessoal que mandava ali, os regentes do local ali que mandavam, que achavam tudo isso normal. Ele chega ali para combater então esse culto pagão, esse sacrifício. Era uma criança que nesse caso ia ser sacrificada nesse dia. E a gente vai para a situação. Na região da Baixa Saxônia, perto de Geismar, havia uma comunidade pagã que no inverno realizava um sacrifício humano ao deus nórdico do trovão, Thor. A vítima costumava ser uma criança. O terrível sacrifício era feito junto a um carvalho, a árvore considerada sagrada por aquele povo. Tratava-se precisamente do carvalho do trovão, como já havia dito. Nessas culturas pagãs também havia muito sacrifício também de mulheres, especialmente grávidas, né? Que para eles tinha um simbolismo assim, o derramamento de sangue e de uma mulher e de crianças, para eles é um simbolismo muito grande. Para ver como que às vezes o demônio ele trabalha colocando ideias absurdas na nossa cabeça, né? E hoje a gente vê isso de outras formas, talvez não tão claras como era antigamente. A gente deve prestar muita atenção e de muito discernimento a Deus, o Espírito Santo de Deus, para a gente poder enxergar essas novas formas, né? Um outro momento a gente pode conversar disso, mas
Peçam a Deus o discernimento, peçam a Deus o Espírito Santo, para que vocês possam enxergar essas novas formas de sacrifício, né? Que não são tão incruentas como o derramamento de sangue ao vivo e a cores, né? Ela às vezes fica um pouco camuflada, vamos dizer assim. Voltando no ano 723, Bonifácio viajou para essa região para acabar com esses assassinatos aí que aconteciam em forma de sacrifício, né? E para provar, porque esse pessoal tinha uma crença que se algo fosse feito contra ali, o carvalho do trovão onde eram feitos esses sacrifícios, Thor jogaria um raio na cabeça de quem fizesse alguma coisa contra isso. Então até as tribos que às vezes eram inimigas ali, mas que um cultuava o Thor, um outro deus que era rival, mas era desse panteão ali, eles tinham medo de derrubar o carvalho, mesmo eles contemplando um outro deus pagão, porque eles acreditavam que Thor ia jogar um raio na cabeça deles e eles iam morrer, né? Tinha essa crença aí também. Então ele viajou e, estando lá nesse lugar, no momento lá que estava próximo do sacrifício, ele chega dizendo, né? Eis o carvalho do trovão, e eis a cruz de Cristo que romperá o martelo de Thor, o falso Deus. Os bispos eles têm até hoje um báculo, né? Hoje tem de várias formas, mas era um báculo de madeira no caso, onde tinha a cruz de Cristo, né? E é esse báculo que ele mostra, né? Que enfrentaria o Deus, o martelo do falso Deus Thor, né? O carrasco ainda tentou levantar o martelo, o sacrifício era feito com o martelo para matar o menino que ia ser sacrificado, mas o bispo estendeu o báculo com a cruz de Cristo para frear o golpe, e então aconteceu o milagre. O báculo de madeira fez o pesado martelo de pedra se espatifar, salvando aquela vida inocente. Então, o que ocorreu a conversão daquele povo nesse dia fatídico foi esse milagre, grande milagre que Deus concedeu através de São Bonifácio e dos que estavam ali junto dele, foram junto dele nessa empreitada, concedeu esse milagre. E o povo ficou sem explicação, mas ciente que havia um poder sobrenatural junto de São Bonifácio. Estava algo muito poderoso ali que protegeu ali São Bonifácio nessa empreitada. Estava junto de São Bonifácio nessa empreitada, no caso, ao Senhor Jesus Cristo, né? Junto disso, ele fez o seu emblemático discurso de Natal. No outro dia ia ser o Natal, né? Isso aconteceu na véspera de Natal. Segundo a tradição, São Bonifácio disse ao povo: escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta noite é a noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil que Freia, o bom. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. Esse foi o discurso dele. Aqui ele cita alguns deuses, falsos deuses, no caso, né, do panteão nórdico, germânico, daquelas regiões ali anglo-saxãs, foram citados anteriormente aí, né? E foi derrubado o carvalho, assim como tem essa imagem simbolizando, e depois de ter terminado, ter destruído, o carvalho tem um outro discurso, né? Diante do povo estarrecido, porque Thor não fulminara Bonifácio com seu raio vingador, o bispo prosseguiu o seu discurso, agora apontando para outra árvore ali próxima, um pequeno hábito. Hábito
exatamente um tipo de pinho, né? Esses pinheirinhos que a gente tem mesmo. Tem vários tipos, né? Mas voltando aqui, esse que tradicionalmente a gente pega mesmo de plástico, às vezes, né? Hoje em dia, mas que a gente usa para enfeitar aí, né? Quem tem esse costume, tem essa possibilidade de enfeitar a árvore de Natal, né? E no discurso, esta arvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz, é o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas são sempre verdes. Olhai a sua ponta voltada ao céu. O pinheiro, ele se volta para o céu, né, para o alto. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. Ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. E foi assim que foi nascendo essa nova tradição com São Bonifácio, né? Substituindo o carvalho do trovão, do falso deus Thor, né? E por essa nova tradição, para que o povo ali da Germânia, daquelas regiões, pudessem assim se voltar para Jesus e através desse grande milagre que Deus concedeu ali pelo báculo ali do bispo São Bonifácio, também atraiu ali a atenção do povo, viu que existia algo de diferente junto ali a São Bonifácio e que ajudou em muito esse milagre, assim como Cristo com os seus milagres ajudava o povo a crer. Assim, através do Espírito Santo de Deus, Cristo continua concedendo alguns milagres para que o povo creia. Mas a gente também deve tomar cuidado porque Jesus, em um momento nos Evangelhos, ele também diz que a esta geração não será conferido mais milagres. Então, quando nós não vermos talvez alguns milagres ao nosso redor, que a gente tome cuidado, que a gente busque mais a conversão ainda, porque talvez nós não estamos nem ao ponto de merecer que aconteçam alguns milagres para que a nossa conversão seja assim mais facilitada, mais propícia através desses fatos originários que a gente presencia. Né? Então a gente deve tomar cuidado, muito cuidado também por isso. Então, quando acontecem esses milagres, é uma fonte de oportunidade para a gente crer mais ainda. Se a gente já crê, a gente crer mais ainda. E buscar a mudança de vida mais ainda junto a Deus. E quando eles não acontecem, é um outro momento propício para a gente tomar cuidado. Talvez a coisa está feia, a coisa está bem complicada. E aí é outro tipo de oportunidade para a gente também buscar mais a conversão e buscar e mais pedir mais o Espírito Santo de Deus a nossa conversão. Né? Essa é a pequena história aqui da árvore de Natal, tá bom? Espero que tenha contribuído com vocês. Eu vou deixar o link, como eu estou colocando no YouTube, eu vou deixar o link tanto da história completa de São Bonifácio, que no link da canção nova, vou deixar aqui embaixo, no YouTube aqui, ó, na descrição, e também do site Aletheia, também, dois sites católicos, explicando mais sobre a tradição da árvore de Natal. Como eu disse, em vários outros lugares foram se criando, se amplificando, se aprimorando conforme a cultura e o que se tem em cada local, essa tradição, mas o importante é que esses símbolos, essa tradição, nos arremeta à árvore da vida que é Cristo, e não à árvore do bem e do mal, que é o demônio, e todos que se afastam de Cristo. Tá ok? Então, o importante desses símbolos, o importante dessas tradições é que elas possam nos levar a Cristo. Qualquer tradição que se perverta e que nos leve a qualquer outra coisa e não a Cristo, ela é coisa do inimigo, é coisa do maligno. E nós precisamos rejeitar. Ou, como fez São Bonifácio em sua época, nós precisamos cristianizar essa cultura,
que não está cristianizada. Tá ok? São Bonifácio substituiu a árvore do sacrifício pela árvore da vida. E é isso que nós precisamos na medida do nosso entendimento, na medida que Deus vai nos revelando algumas coisas, no nosso dia a dia, na nossa simplicidade, em todos os lugares onde nós convivemos, é fazer a substituição. Substituir a árvore da morte, a árvore do sacrifício do outro, a árvore do bem e do mal, do maligno, pela árvore da vida, que é o próprio Cristo. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, até mais. Fui!